Olá, seja bem-vindo ao Pré-Veste da UEA. Eu sou o professor Edson Botelho, sou do sexo masculino, com 58 anos, sou pardo, cabelos e olhos pretos, estilo militar, estatura alta, e hoje eu estou trajando uma calça preta e uma camiseta rosa. E o ambiente da aula de estudos para nós, eu optei por um estúdio de televisão e vou usar telas interativas para você fazer as suas anotações. E o assunto da aula de hoje será abordar os aspectos gramaticais de uma dissertação. Muitos alunos pensam que eu não preciso estudar língua portuguesa para formar um texto, mas é lógico, eu vou precisar revisar alguns tópicos gramaticais, como ortografia, a morfologia, que estuda a classificação das palavras, a sintaxe, que vai usar a aplicação dessas palavras dentro de um texto, a pontuação e o grau de formalidade, porque é muito importante que uma redação tenha um grau de formalidade bom para que o leitor ou o corretor possam ter uma ideia clara do que você diz. Muitas pessoas, quando estão abordando um tema na redação, colocam assim: a Constituição Federal diz que... Por gentileza, não faça isso. Um aluno pré-veste, ele não é tão coloquial assim. E, além disso, a Constituição não fala, né? Como é que ela diz? Então, como o aluno pré-veste vai colocar? A Constituição Federal disciplina, a Constituição Federal discorre, a Constituição Federal afirma que... Pronto, ficou muito mais bonito. Então, vamos ver todos esses aspectos nas nossas questões? Vamos começar com a questão número 1. Na questão número 1, nós temos vícios. Olhem só, vícios são muitos que nós temos. Nós temos o barbarismo, nós temos o solecismo, que são questões relacionadas à sintaxe, temos o eco, né? O eco é muito feio. Olha só, a ação da população provocou uma transformação na nação. Mas esse vício que nós vamos trabalhar na questão 1, que a VUNESP traz para a gente, é o uso da ambiguidade. O que é ambiguidade? O duplo sentido. O exemplo que escolheu para ilustrar seu comentário, o item abaixo em que o uso do pronome possessivo seu gera ambiguidade é: letra A, o publicitário fez comentário sobre o seu outdoor. B, o cronista levou o cachorro em seu automóvel. C, o jornalista transportou as mercadorias em seu horário de trabalho. D, o secretário viu o professor do debate em seu escritório. E o jornalista nada dizia sobre o seu texto. Se você prestar atenção, a ambiguidade é muito perigosa. Você pode colocar numa redação: o Brasil precisa resolver seus problemas. Que problemas? Os do Brasil ou os seus? Então, isso é ambiguidade. Tenha muito cuidado quando você for escrever seu texto. E os pronomes possessivos são os que dão mais trabalho para nós. Vamos dar uma olhada na letra D. O secretário viu o professor do debate em seu escritório. Opa! Escritório de quem? Do secretário ou do professor? O secretário viu o professor do debate no escritório do secretário ou no escritório do professor? Viu a ambiguidade? Então marque em letra D. Olha que interessante, né? Ambiguidade textual. Agora também, cuidado com a ambiguidade fonética. Por quê? Porque a ambiguidade fonética pode trazer problemas na hora da leitura. O corretor também vai analisar isso. Observe este exemplo. Eu vou falar pausadamente para depois colocar em um contexto. A vez passada. Se você junta, fica a vez passada. Parece até que você assou uma vespa, né? Então, a ambiguidade é isso, é o duplo sentido. Ela pode estar tanto na escrita quanto na fala. Mas, Edson, eu não vou falar na redação, mas o corretor vai ler, não esqueça disso, ok? Questão 2. Trouxe como proposta para vocês a violência contra a mulher, o feminicídio no Brasil. A redação sem título. É lamentável que a violência contra a mulher venha aumentando dentre os anos no Brasil. Apesar de ser um problema histórico e bastante preocupante para a sociedade, entre tantos fatores relevantes, temos o aumento da mortalidade contra a mulher e o grande preconceito pela sociedade patriarcal em titular mulheres inferiores ao homem. Qual a pergunta? O texto acima apresenta erros de aspectos gramaticais, grau de informalidade expressa em palavras e expressões, incoerência de ideias, coesão textual bem definida e aspectos gramaticais como ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação bem aplicados. Antes de mais nada, vamos examinar o nosso texto, para você ver as relações paradoxais existentes entre as ideias. Ele tem como proposta a violência contra a mulher, introduzindo uma explicação, o feminicídio no Brasil. A redação está sem título. Muitas pessoas perguntam: Edson, eu preciso colocar título na minha redação? Olha, eu
sempre apreciei o título, né? Porque se você tem um filho, você vai dar nome para ele, né? Não será como Graciliano Ramos, que fez Vidas Secas, o menino mais velho e o menino mais novo, né? Mas tudo bem. Não quer dar o título? Não dê. Por que, que as bancas não estão mais cobrando o título? Porque já se falou tanta besteira sobre o título tem ponto, o título não tem ponto, o título tem verbos, o título não tem verbos, que as bancas cansaram, né, e resolveram tirar esse aspecto. Se você colocar o título, não vai ganhar nem perder pontos, tá? Será um tópico invisível no seu texto. Aí ele começou, né, com o tema, como se deve começar uma redação. É lamentável que a violência contra a mulher venha aumentando dentre os anos no Brasil, apesar de ser um problema histórico e bastante preocupante para a sociedade. Inclusive, ele já fez a própria contextualização aí. Aí ele coloca a tese, né? Entre tantos fatores relevantes, temos o aumento da mortalidade, olha aí a primeira, né, contra a mulher, e o segundo argumento, e o grande preconceito pela sociedade patriarcal em titular mulheres inferiores ao homem. Todavia, se você olhar bem esse texto, ele está com uma série de falhas bobas, desnecessárias. Primeiro, é lamentável. Pelo amor de Deus, não diga isso num texto, né? Então, lamentável, não. Lamentável é um aspecto de subjetivismo. E a UEA deixa bem claro no seu edital que a presença da subjetividade pode penalizar o autor, o aluno que fez a redação. Então, lamentável é subjetivo, não é razão, é emoção. Razão é aqui. Então você colocaria, né? A violência contra a mulher vem aumentando. Não é, a violência não está aumentando, o que está aumentando é o índice. Então tenha cuidado quando você for colocar essas palavras. Então você vai pôr, o aluno EA vai pôr assim, o índice de violência doméstica contra a mulher vem aumentando, não, tá? Porque vir não é um verbo auxiliar, é tem aumentado. Os verbos auxiliares são ser e estar, ter e haver. Então vem aumentando, não. Tem aumentado dentre os anos no Brasil. Aí vem aí a contradição, né? Apesar de ser um problema histórico, olha, muito bem colocado isso e bastante preocupante para a sociedade, né? Ele existe, ficou muito bem aplicado isso, apesar de ter essas, vamos dizer assim, esse grau de subjetividade aí, né? Então, entre tantos fatores relevantes, ele citou os dois mais importantes. Nada de temos, porque eu não tenho nada com você, né? Temos o aumento da mortalidade. Não, eu não tenho, que ele não é meu, eu não comprei. Então, você poderia ter colocado o verbo haver. Então, você está percebendo que o texto não está errado. A gramática dele está bem utilizada. Todavia, o alto grau de informalidade, o alto grau de subjetividade. Então, entre tantos fatores relevantes, há o aumento de mortalidade contra a mulher e o grande preconceito pela sociedade patriarcal em titular mulheres inferiores ao homem. Isso vai gerar o quê, senhores? Letra A. Erros de aspectos gramaticais. Eu não tenho. Eu tenho um grau de informalidade e de subjetividade, mas erros não. Tá? Só troquei o verbo haver o verbo ter pelo verbo haver, né, que deveria ser utilizado, mas erro eu não tenho. Grau de informalidade expressa em palavras e expressões. Também não é tão preocupante assim. O que eu tenho é subjetivismo. Incoerência de ideias. Não, está muito bem aplicado. Coesão textual bem definida. Sim, né? Mas o que é mais importante aí é para chamar a atenção de vocês. Os aspectos gramaticais, como ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação, estão muito bem aplicados. Edson, por que eu não posso marcar a letra C? Porque existe coesão, só que não tão bem definida assim como vocês pensam, né? Então, esse é o ponto. Todos os itens poderiam ser considerados bons, todavia, o melhor deles, para chamar bem a atenção, é que os aspectos gramaticais, como ortografia, não há falhas ortográficas, a morfologia foi bem aplicada, a sintaxe também e a pontuação está muito bem definida. Lembrando que incoerência de ideia, já sabe, né? Falta de lógica. E ali a lógica estava muito bem aplicada. Então, olha aí, a questão 2 tem como gabarito letra E, os aspectos gramaticais, como ortografia, morfologia e sintaxe, e pontuação estão muito bem aplicados. 10 para a VUNESP, né? Vamos ver a questão 3? Elementos referenciais de um texto. O que são elementos referenciais de um texto? Aqueles elementos que fazem referências às palavras que já foram ditas. Mas, enquanto isso, no mercado financeiro, os bancos pensam em como superar o dilema. O pronome grifado, que é o pronome isso, na frase acima, exerce uma função anafórica. Vocês sabem que eu tenho o catafórico e o anafórico. O que é catafórico? Algo que eu vou dizer. Anafórico, algo que eu já disse.
Assinale a alternativa em que isso não ocorra, ou seja, não ocorra a anáfora. Vamos ver? As alternativas. Nós temos letra A. Chegamos no dia 23, às 22 horas. Nessa noite, as estrelas pareciam brilhar mais do que do costume. Letra B. Nossas dúvidas residem nisto, não saber equacionar problemas. Letra C. Os sistemas de busca estão atualizados. Em tais sistemas é possível selecionar o idioma de preferência. Letra D. Não há nada para julgar. Isso resolve mais facilmente o nosso problema. E letra E. Os amantes e os amados vivem em desencontros. Estes vivem, sem dúvidas, mais perdidos que aqueles. Nós temos aqui bem claro na letra A um anafórico. Ó. Chegamos no dia 23, às 22 horas. Nessa noite, que noite? A noite do dia 23, às 22 horas. Então, um anafórico muito bem aplicado. Observem agora a letra B. Nossas dúvidas residem nisto. Nisto, algo que eu vou dizer. Nisto o quê? Eu já falei? Não. Então, diz para mim o que é. Não saber equacionar os problemas. Então, os pronomes este, esta, isto, são catafóricos, ou seja, algo que eu vou dizer. E ele colocou muito bem aplicado, né? Nossas dúvidas residem nisto. 2 pontos. Diga para mim o que é. Os catafóricos, eles ficam muito bons na introdução. Olha só, a violência doméstica contra o idoso é um problema que persiste em nossa sociedade. Conforme o portal de proteção ao idoso, as principais causas são estas, 2 pontos, pode dizê-las. Viu? Então, letra B. Mas eu vou já colocar o gabarito, porque eu quero discutir a letra C e a letra E. Os sistemas de busca estão atualizados. Em tais situações, por favor, não me use esse tais, tá? Porque tais é informal, coloquial. Você vai colocar nesses sistemas, é possível solucionar. Tal é um grau de coloquialidade. E, além disso, vá à gramática e procure tal como pronome demonstrativo. Você vai achar o este, esse e aquele. Tal você não vai encontrar. Então, qual a regra UEA? Está na gramática, está na redação. Não está na gramática, não está na redação. O EA é isso, e o aluno preveste é isso. Nada há para julgar. Isso resolve mais facilmente o nosso problema. Isso o quê? O que não há para julgar. Os amantes e os amados vivem em desencontros. Estes quem? Aqueles que estão próximos ao verbo. Esse este se refere aos amados. Então, os amados vivem, sem dúvida, mais perdido que aqueles, os amantes, que está longe do verbo. Então, o sistema de anáfora e catáfora funciona isso. Já os anafóricos ficam muito bem quando você coloca na conclusão. Olha aí, a fim de minimizar esse problema. Que problema? O problema que eu citei aqui em cima para você. Agora, se você quiser repeti-lo, pode. A fim de minimizar o problema da violência doméstica contra a mulher, é importante, aí você dá a sua solução. Lembrando que a solução da UEA é bem simples. Então, os anafóricos e os catafóricos vão funcionar para referências em palavras, evitando assim a repetição. Porque você já pensou uma redação que diz, né? Comprei o carro é popular, o carro será pago pela Caixa Econômica, o carro é um carro... Poxa, você comprou um carro ou uma concessionária? Então, esses elementos, eles vão servir para isso, elementos referenciais de um texto. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Nela, nós vimos as questões gramaticais. Como é importante você revisar a sua gramática? Olha, talvez você pense que eu sou um pouco grosseiro, mas uma redação com erros ortográficos, né, não é uma redação aluno UEA. A redação UEA é uma redação perfeita. Na aula de hoje, foi isso que vimos, senhores, as questões gramaticais que abordam uma redação. Assuntos importantes para o vestibular da UEA. Então, eu espero que você nos siga no Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Eu estou esperando vocês. Até lá!